Ele falou e falou muito, encarou o ministro Alexandre de Moraes com bastante resiliência, olho no olho, estava calmo, se explicou bastante bem sobre o que foi questionado. Então vamos a mais um trecho. Bolsonaro também foi questionado sobre a reunião ministerial, em que teria sido discutida a suposta minuta do golpe, que ninguém até agora viu, com comandantes das Forças Armadas. Vamos ver esse trecho então. Eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Então, eu refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Esse, Marina, um trecho muito importante também, né, sobre a tal minuta. Muito importante. Eu vou aqui repetir, né, algo que a gente conversou ontem pela manhã, e que acho que é bem importante, né? Todo mundo fica perguntando, cadê a tal da minuta do golpe? A gente está falando esse termo, minuta do golpe. É importante dizer que isso não existe. Quando se fala de minuta do golpe, o que está se falando? Está se falando de minutas de decretos. Decretos do quê? Decretos que poderiam ser de estado de defesa ou de estado de sítio, que estão respaldados pela Constituição, nos artigos 136 até o 139. Então, esses decretos, eles são previstos na Constituição. Até num dos depoimentos em que o Alexandre de Moraes pergunta, mas iriam prender, né? E aí iriam me prender. Ali dentro desses artigos constitucionais prevê também prisão de quem estivesse de alguma maneira descumprindo, né, a nossa Constituição e as funções institucionais. Então, isso é bastante importante. Então, quando se fala de minuta do golpe, no fundo a gente está falando de minutas de decretos presidenciais que são amparados pela Constituição. E mais importante ainda, esse decreto para valer, primeiro, o estado de defesa, ele precisa da anuência do Conselho de Defesa e do Conselho da República. O Bolsonaro, ele deixa isso claro. Olha, quem participa do Conselho da República? Presidente da Câmara, presidente do Senado, o líder da maioria e da minoria, ou seja, até o líder da oposição estaria ali. Então ele fala, não tem como, né? E fora isso, no caso do decreto de defesa, em 24 horas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. A mesma coisa, o estado de sítio precisa de aprovação automática do Congresso Nacional. Então, em momento nenhum, a gente tem que parar, não pode mais se usar esse termo, minuta de golpe. O que se fala o tempo inteiro são essas minutas de decreto, que pelo que está ali, né, apareceu ali na casa do Anderson Torres, que ele mesmo disse que era um documento qualquer, que ele ia jogar fora, que ele jamais imaginou que alguém teria dado bola para aquilo, aquela coisa estranha que aparece no celular do Cid. Então, todas as vezes, por quê, gente? Porque a gente sabe que a eleição não foi justa, né? Bolsonaro fala isso, né? Eles não lutaram de igual para igual, essa que é a verdade, Lula e Bolsonaro. Bolsonaro foi calado, não pôde fazer várias afirmações que a gente sabe, teve vários problemas ali. Então, acreditar de fato que o TSE tenha agido de maneira justa, a gente sabe que não foi. Então, ali, depois daquilo, é óbvio que muita gente propôs muita coisa, que é o que ele fala durante o julgamento. Agora, e aí, nessas reuniões, pelo tudo que aconteceu, algumas hipóteses foram aventadas e foram descartadas pelo presidente. Inclusive, a qualquer assinatura de um decreto amparado pela Constituição, que é isso que eles querem imputar para o Bolsonaro no final das contas. Então, não dá mais para usar esse termo minuta de golpe. Acho que é esse o grande ponto. Exatamente. Não é só onde está, onde não está. E não existe, sabe? É aquela coisa assim, não existe esse termo minuta de golpe. O que existe são minutas de decretos previstos pela Constituição, sim, caramba. Então, que virou como se fosse, não, isso aí é golpe. Né? Quem olha, é isso, certos trechos da Constituição agora são golpistas, né? Então, a gente não pode normalizar isso, entendeu, Adriana? Que eu acho que é um posicionamento bastante importante. Com certeza, porque parece que quanto mais se fala a palavra, né, minuta do golpe, a expressão, ela vai
passando a existir, né? Vai virando uma verdade, algo real. O que não é, né? Seria um documento em que traria ali de forma organizada os argumentos que seriam usados para dar um golpe, quem seria preso, o que se alegaria, quem seria responsável por qual articulação. Golpe, é simplesmente, isso é bastante importante, sempre que está ali é quando há algum tipo de ruptura institucional. E, de novo, isso só é utilizado em casos extremos e com a anuência dos principais personagens do Congresso Nacional, com anuência, votação pelo Congresso Nacional. Então não é uma coisa que o presidente simplesmente impõe, entendeu? Claro. Ele fala primeiro com o chefe das Forças Armadas, mas ele também consulta o Congresso. Então é algo que teria que ser acordado. Era como assim, se todo o Congresso, todas as forças dissessem assim, não houve fraude nessas eleições, então alguma coisa precisa ser feita. Porque isso sim é um risco institucional muito grande. Agora, é muito diferente, não é uma canetada do presidente que imporia um estado de sítio, um estado de defesa no Brasil. É isso que precisa ficar claro, né? E em momento nenhum, também isso é bastante importante, houve assinatura. O próprio Cid diz isso, não assinou, isso não aconteceu em nenhum momento. Então, assim, é só para a gente não normalizar, banalizar o termo, entendeu? Que isso me preocupa bastante. Com certeza, com razão, não é, Paulo? O Bolsonaro falou, eu tenho 70 anos e já sei como é um golpe. Como seria o dia seguinte de uma ata dessa, de um decreto absurdo desse que não se sustentaria, né? Mauro Cid, foi importante esse posicionamento, essa resposta de Bolsonaro ontem, porque Mauro Cid chegou a dizer que Bolsonaro editou, viu a minuta, que ele não quis assinar, não é? Que Alexandre de Moraes seria uma das pessoas presas, ou a única, né, segundo essa minuta, bem entre aspas, a gente deixa por aqui. Essa reunião ministerial, a qual também Bolsonaro se refere nesse último trecho que a gente fala, primeiro tinha tido uma, né, que Bolsonaro fala, eu falei quase 30 palavrões, aí foi divulgada, pegou mal pra mim, então decidi na outra reunião a seguir, sem sigilo, que ninguém pudesse gravar. Aí Fux pergunta, mas essa reunião, para eu entender, ela foi divulgada ou ela foi vazada? Bolsonaro fala, foi vazada, né? Então ele vai explicando todos os detalhes com relação a isso, que caminhoneiros queriam realmente parar o Brasil, as estradas, que ele pediu para que não fizessem isso. Tinham manifestantes, claro, pedindo Bolsonaro, faça alguma coisa, por favor, essa eleição não pode valer. Mas ele não deu nenhuma ordem nesse sentido, muito pelo contrário. Pediu, inclusive, a desmobilização dos manifestantes que acampavam em frente a quartéis. Pois é, ele mostrou que ele realmente está a favor da democracia, né? O que esse inquérito todo está se baseando? Está se baseando principalmente na delação do Mauro Cid, que ele não trouxe provas, é tudo coisas que ele afirma, mas ele não conseguiu provar quase nada. E essa minuta que simplesmente ninguém viu, ninguém conhece. Inclusive o Mauro Cid, em relação à minuta, ele falou que o Bolsonaro alterou a minuta, deixando só o Xandão. E o Bolsonaro, de um depoimento dele, falou, não conheço essa minuta, você pode me apresentar? Porque isso não aconteceu. Então, desmentindo o Mauro Cid categoricamente. Então, isso mostra que o Bolsonaro, ele realmente queria fazer a coisa certa, mesmo as pessoas insistindo e buscando para que ele rompa as instituições, buscando que ele faça coisas fora da Constituição, ele sempre bateu na tecla, vou fazer tudo dentro das 4 linhas, eu não vou sair disso, isso vai ser ruim para o país. Teve um áudio no depoimento do Mauro Cid, que ele fala claramente, vamos deixar o próximo presidente entrar, vamos deixar o Lula entrar, porque vai ser tão ruim que isso vai mostrar o caminho que o Brasil está indo, né? Porque ele sabia que se tivesse esse rompimento institucional, seria muito pior do que a eleição do Lula. Impressionantemente, e ele está certo nisso. Nenhum tipo de rompimento, ditadura, que as pessoas queriam que ele fizesse, seria bom para o país. Então, nisso ele acertou. Sim. Legal. Gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.